Graças a Deus por mais uma segunda-feira, mais uma semana que está se iniciando nesse novo ano, e nós temos a certeza de que Deus estará conosco, Deus tem estado conosco, continuará conosco, porque Ele é sempre fiel, Ele nunca nos abandona. Quero agradecer desde já a sua participação, seu envolvimento aqui conosco, e tenho certeza que Deus tem algo para nós nessa hora. Deus tem algo para nós, para falar conosco. Deus tem também seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Então, graças a Deus pela sua presença, seu envolvimento, sua participação nesse momento. Agradecemos o seu comentário, agradecemos o seu compartilhar. Muito obrigado. Deus tem te usado também como um canal de bênção, e nós louvamos e bendizemos ao Senhor por isso. Quero encorajar você nessa hora a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós agora estamos aqui e estamos nos preparando, Deus, para ouvir a Tua voz e falar contigo. Que o Senhor, Deus, no nome de Jesus, venha ministrar sobre as nossas vidas nesta hora. Que toda barreira, que toda resistência, que todo mal caia por terra, Deus. E esse momento possa transcorrer com total liberdade. Fala conosco, Deus. Ministra aos nossos corações. Ouve, Senhor, muito mais do que as palavras que vamos levantar na hora da oração, mas ouve no nosso coração, ouve, Senhor, aquilo que está no mais íntimo das nossas vidas. Como a Tua palavra nos diz, que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece. Ouve, Deus, o clamor. Veja as lágrimas que talvez não estejam descendo dos olhos, mas estão no coração de cada um de nós, e que o Senhor venha agir, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha se envolver, que o Senhor venha se manifestar de forma toda especial nas nossas vidas e em favor das nossas vidas. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos esse momento nas Tuas mãos, e desde já te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvirmos a Tua voz, de estarmos contigo. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, querido irmão, amém, querida irmã. Eu quero compartilhar com você nessa hora um texto que também fala de inícios, que também fala de começos, que também fala de novas oportunidades, que é o texto, queria voltar a esse texto, de Josué, capítulo 1. Josué, livro de Josué, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, aqui no Mar Mediterrâneo, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite dele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aqui nesse texto, nós vemos, vamos dizer assim, o início da liderança de Josué rumo à promessa de Deus, rumo à terra prometida.
E era então um momento de grande novidade para a vida de Josué. Era um momento de novos começos, tanto para Josué como para todo Israel. E especificamente no caso de Josué e Caleb, também era uma oportunidade, uma segunda oportunidade da parte de Deus para a vida deles. Porque você lembra da história, Moisés havia enviado 12 espias, e 10 espias deram um relatório ruim da terra de Canaã, da terra prometida. Somente Josué e Caleb deram um relatório positivo, creram na promessa de Deus, creram de que Deus poderia fazer com que eles conquistassem aquela terra naquele momento, mas por causa do relatório dos 10 espias que foram e desanimaram o povo, Israel não conquistou a terra prometida naquele tempo. Então Josué e Caleb perderam, todo o povo, perderam aquela oportunidade. E aqui estava de novo batendo na porta de Josué e Caleb uma segunda chance, uma segunda oportunidade de viver na terra prometida. Então eu queria, desde já, de repente, até trazer isso para nós, hoje, agora, você que está orando, você que está buscando a Deus, você que está falando com Deus, você que tem buscado a Deus, muitas vezes que eles têm oportunidades que passam, e oportunidades, vamos dizer assim, chaves na nossa vida, que elas só aparecem uma vez. E aqui, nessa situação, nós vemos que pela graça e pela misericórdia de Deus, uma oportunidade chave, uma oportunidade transformadora, uma oportunidade que mudaria a vida de Josué e Caleb, de todo Israel, ela bateu uma segunda vez, ela veio uma segunda vez. Deus deu uma outra oportunidade chave, tanto para Josué quanto para Caleb. E eu quero trazer isso para mim, para você, desde já, que Deus, nesse ano de 2023, Deus pode te dar uma segunda oportunidade de situações que eu e você perdemos. No caso de Josué e Caleb, foi uma segunda oportunidade que eles perderam, que não foi nem tanto responsabilidade deles assim. Então Deus deu uma segunda chance, Deus deu uma segunda oportunidade. E aqui foi um tempo também que Deus deu uma outra oportunidade das coisas mudarem. Deus deu uma outra oportunidade das coisas melhorarem. Deus deu uma outra oportunidade de Josué, Caleb e todo o povo de Israel viver um tempo novo, viver um tempo na promessa, sair de um deserto e viver uma bênção. Que Deus faça assim conosco também em 2023. Nos deu uma grande oportunidade, uma outra oportunidade de sair dos desertos da vida, de sair das lutas e viver no tempo da promessa, viver no tempo da bênção, viver no tempo da vitória. Então Josué ele estava aqui iniciando esse novo tempo, estava aqui diante dessa oportunidade, né? Deus estava colocando a oportunidade diante dele, a gente sabe que ele aceitou, mas aqui ele estava sendo exposto a ele a oportunidade. E essa oportunidade que foi colocada diante dele, foi colocada em um momento, queridos, em que ele havia perdido a sua liderança, no caso Moisés, e além disso, o texto fala, passe agora este Jordão. Segundo os comentaristas, o Jordão, nesse período específico, era um período de cheias. Então era um momento em que as margens do rio transbordavam, então ele ficava um rio muito largo, ficava um rio profundo e ficava um rio com uma correnteza mais forte. Então era um momento em que ele tinha tido perdas, no caso Moisés, mas era um momento também em que aos olhos humanos não parecia ser o melhor momento. Era muito melhor atravessar o Jordão num tempo em que não estivesse na cheia, ou quem sabe até num tempo que estivesse na estiagem, porque seria muito mais fácil de atravessar. Então a gente percebe aqui que muitas vezes o novo tempo de Deus, as oportunidades de Deus, elas acontecem, elas chegam em momentos importantes, mas que esses momentos têm uma certa tribulação, têm um certo dificuldade. Não são muitas vezes momentos em que está tudo dando certo, está tudo perfeito nas nossas vidas,
E isso vai exigir de nós, querido, atitude, isso vai exigir de nós fé, isso vai exigir de nós tomar uma atitude mesmo nesse ambiente contraditório. E eu queria trazer isso para nós. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, quando ele fala, uma grande porta se me abriu. Mas ele diz, mas são muitos os adversários. Então quer dizer, uma oportunidade grande apareceu, mas não era o momento perfeito, queridos. Tinha adversários, a porta era grande, era uma oportunidade boa, era uma oportunidade grande de Deus, mas tinha adversários, tinha lutas. E eu quero trazer isso para nós, que estamos iniciando um ano, e talvez você esteja olhando para a sua vida e não esteja tudo dando certo. Talvez você esteja olhando para a sua vida, como Josué podia olhar, e tinha perdas. Moisés se foi. Talvez você possa estar olhando para a sua vida e percebendo que, olhando para frente, o Jordão está cheio, vai ser mais difícil atravessar. E aí a gente pensa, né? Ele olhava para trás, viu um Moisés morto, um passado bem recente. Ele olhava para frente, ele via o Jordão cheio. Ele olhava para o presente, se é que eu posso dizer assim, olhava para a situação dele, para o arredor dele, ele via um deserto, que era onde eles estavam ainda. Então era uma situação para Josué, vamos colocar assim, meio desconfortável, porque ele olhava para trás, ele tinha uma derrota bem recente, uma perda bem recente. Ele olhava para o seu momento presente, ele estava no meio de um deserto. Ele olhava para frente, ele via um rio, e um rio cheio, um rio transbordante. Não era o melhor momento, querido, mas era o momento de Deus para ele e para Israel. E eu quero trazer isso para nós, querido. Nós estamos vivendo num Brasil e nós temos visto o noticiário, nós temos visto tantas coisas acontecendo nesses últimos dias, e de ontem para hoje muitas coisas aconteceram também, você tem visto aí, e às vezes a gente pensa, meu Deus, Deus vai me abençoar esse ano, com tudo isso acontecendo, com tantas coisas. Talvez você olhe para a sua vida e esteja, todos nós estamos inseridos dentro de um contexto assim semelhante. A gente pode olhar para trás, por exemplo, e pensar num tempo de pandemia que está bem recente para nós, que mudou a nossa vida, mudou o nosso sistema de vida, mudou a nossa rotina. Nós podemos olhar para o nosso presente hoje e ver o nosso presente está afetado por tudo isso, problemas financeiros, problemas de saúde, toda essa conjectura brasileira e mundial. E a gente pode olhar para frente e talvez não vislumbrar um futuro tão bom assim. E a gente pensa, é nesse contexto que Deus está me dando uma oportunidade? É nesse contexto que Deus vai me abençoar? E claro, tem as situações e circunstâncias pessoais, essa é uma situação genérica que atinge praticamente a todos nós, mas existem as questões e situações pessoais, familiares, que cada um de nós tem. E dentro desse contexto que Josué e Israel viviam, foi o contexto da oportunidade. Foi a hora do milagre, foi a hora da bênção, foi a hora que Deus queria trazer um novo tempo, foi a hora que Deus queria trazer uma nova oportunidade, ou uma segunda oportunidade, no caso específico de Josué e Caleb. Então eu queria trazer isso para nós, querido. Deus tem uma oportunidade para nós nesse ano de 2023. Deus tem uma bênção para nós. Deus tem algo a realizar nas nossas vidas nesse ano, mesmo diante de todos esses contratempos, mesmo diante de todas essas situações contrárias, essas resistências, essas barreiras na nossa frente. Eu quero dizer para você que Deus ainda assim quer agir na sua vida, Deus ainda assim quer te abençoar, Deus ainda assim quer trazer um novo tempo, Deus ainda assim quer melhorar a tua situação e tua circunstância. Diga amém, diga aleluia, diga amém, Senhor, graças a Deus. E eu quero te lembrar a palavra. Nós estivemos falando aqui recentemente sobre Lucas, capítulo 1, quando Deus fala com Maria, através do anjo, claro, e ali o anjo revela a Maria, dizendo: Maria, para Deus não haverá impossíveis nas suas promessas.
Deus prometeu, meu irmão, para Ele não haverá nada que seja impossível para cumprir a promessa dEle. Um texto que nós sempre lembramos nas nossas reuniões de intercessão aqui na igreja é Isaías 43. Agindo o Senhor, operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus quiser agir, meu irmão, quem é que pode impedir? Será que é o nosso passado que pode impedir de Deus agir? Será que é a situação presente, o deserto que nós estamos, que vai impedir de Deus agir? Será que é um rio Jordão cheio que está à nossa frente, um futuro à nossa frente, que vai impedir de Deus agir? Não, querido. Se Deus quiser agir na minha e na sua vida, Ele pode agir apesar do nosso passado. Se Deus quiser agir na nossa vida, Ele pode agir na nossa vida apesar das circunstâncias presentes não serem as ideais. Se Deus quiser agir na nossa vida, Ele pode agir apesar de no futuro, nas circunstâncias à frente de nós, haverem barreiras. E eu queria trazer isso para nós então, nessa hora, nesse início de ano. Vamos avançar, vamos prosseguir. E foi isso que Deus falou com Josué nesse texto. Ele trouxe essa realidade, que Deus sabia da realidade. Foi Deus quem falou com Josué. Josué, Moisés morreu. Josué não sabia? Ele sabia, mas Deus estava afirmando. Moisés morreu. Então, perceba que uma oportunidade foi colocada diante dele. E diante dessa oportunidade, Deus fez duas coisas com ele que eu queria compartilhar com você aqui. A primeira coisa que Deus fez foi encorajar Josué. Pois é, Josué, seja forte, seja corajoso. E muitas vezes, em momentos assim que nós vivemos, nós precisamos de coragem. Nós precisamos ser fortalecidos, não na nossa força, mas na força do Senhor. E uma segunda coisa que Deus falou com Josué, e essa é chave para as nossas vidas, ser forte e corajoso, só nesse texto aqui ele repetiu 3 vezes. Josué, seja forte. Josué, seja corajoso. Josué, o que eu pedi de você, Josué? Seja forte e corajoso. O que Deus está pedindo de nós nesse início de ano? Seja forte e corajoso. Deus falou com ele. Mas uma segunda coisa que Deus falou com ele e também fez questão de repetir, eu queria reforçar essa. Deus disse para Josué: Josué, eu serei com você. Preste atenção. Era um momento que, como eu falei, eles estavam num deserto. Tinham acabado de perder Moisés, bem recente. Diante deles estava um Jordão em cheia. Após o Jordão, estava a terra prometida, mas estavam lá os adversários. E Deus, no meio dessa situação, Ele não disse que iria enviar um exército para Josué para ajudá-lo, mas Deus disse: eu estarei com você. A presença de Deus era a garantia, a presença de Deus era o conforto, a presença de Deus era a paz que ele precisaria, a presença de Deus seria tudo que ele precisaria para enfrentar aquele desafio. Com Deus, Deus iria trazer os recursos que ele precisaria. E eu quero trazer isso para nós também. Muitas vezes nós ficamos pensando: o que é que eu vou fazer? Para onde ir? E Deus está dizendo para mim e para você nesse início de ano: eu estarei com você. E ele faz a referência: assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. No versículo 9, ele fecha aquela palavra dizendo: Josué, eu estarei com você por onde quer que você ande. O texto não diz que ele tinha que botar a planta no pé. Aonde ele botasse a planta no pé, Deus iria dar a terra para eles. E Deus está dizendo: onde você andar, eu estarei com você. Então veja, a promessa de Deus, a garantia de Deus, o conforto de Deus era a sua própria presença. E nessa hora eu quero que você pense sobre isso, que você tome posse disso nesse ano. Deus vai estar com você, meu irmão.
Ah, mas eu preciso de dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas é a presença de Deus que vai garantir a bênção. É a presença de Deus que vai te direcionar nos lugares certos para que você chegue aonde está o dinheiro. Então a presença de Deus é a nossa garantia, a presença de Deus é a nossa segurança, a presença de Deus, nós podemos confiar na vitória que Ele está prometendo a nós. Então, tomando posse dessa palavra nas nossas vidas, Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Deus está conosco, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos progredir, nós precisamos prosseguir, nós precisamos seguir. E para começar a caminhar para o final aqui nessa mensagem, nós vemos nesse texto que Deus havia pedido a Josué algo que aos olhos humanos era impossível. Como Josué iria atravessar aquele Jordão? Logo de cara já tinha algo impossível para Josué. Logo para iniciar já tinha algo impossível, atravessar aquele Jordão. Depois, além de atravessar o Jordão, ele teria que avançar na terra prometida e ir conquistando território por território, vencendo os adversários. Era uma obra aos olhos humanos impossível. E muitas vezes isso acontece com a gente também, queridos. Deus fala alguma coisa conosco e nós olhamos para as nossas vidas e vemos: como é que eu vou fazer isso? Imagina Josué olhando para trás, vendo o povo de Israel e pensando: como é que nós vamos conquistar essa terra toda? Já temos uma dificuldade já no início, que é atravessar esse Jordão. Como é que, com esse povo, com todos esses animais, com crianças, com idosos, com mulheres, como é que a gente vai atravessar isso tudo? Então ali o desafio já começou, querido, e Deus às vezes faz isso conosco também, e muitas vezes Ele faz isso, coloca diante de nós tarefas que aos olhos humanos são impossíveis, coloca diante de nós tarefas que nós olhamos e pensamos: ah, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso não, eu acho que eu não sou a pessoa certa nesse trabalho não. Deus faz isso, querido, não é porque Deus é louco, mas é porque Deus, Ele quer que a gente confie nele. É exatamente esse o objetivo. Ele quer que a gente olhe e pense: eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, mas com Deus, aleluia. Deus sendo comigo, e foi o que Deus falou para Josué: Josué, se você olhar para você, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para a situação, se você olhar para o povo, realmente impossível, mas eu estarei com você. Então, meu irmão, isso traz para nós, nesse ano de 2023, um ano também de nós dependermos de Deus. Você quer viver milagres? Você quer ver maravilhas? Você quer viver promessas de Deus se cumprindo? Você quer ver sonhos de Deus se realizando nesse ano de 2023? Então, meu irmão, larga a mão de depender somente da força do seu braço. Larga a mão de depender somente da sua capacidade. Deus está olhando para você. Se você for na sua capacidade, se você for no seu intelecto, você só vai alcançar aquilo que é possível. Mas se você confiar em mim, se você não olhar para as suas fraquezas, mas olhar para o meu poder, para a minha graça, para toda a minha soberania, e confiar em mim e depender de mim, você vai poder fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos e aos seus próprios olhos. Você vai poder ver e realizar aquilo que só eu posso fazer através da vida do ser humano. Tinha um certo pregador que lhe dizia: o mundo está para ver aquilo que Deus pode fazer através da vida de um homem, de um ser humano, de uma pessoa que confia e se entrega totalmente a Ele. Se nós confiarmos em Deus, nós poderemos realizar coisas impossíveis aos olhos humanos. Nós poderemos ver o extraordinário acontecendo, poderemos ver as maravilhas de Deus se realizando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então nessa hora é um desafio de Deus para nós. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã. Seja forte. Não na força do seu braço, mas na força do Senhor.
Porque na força do Senhor nós conseguiremos vencer essas barreiras. Na força do Senhor nós conseguiremos realizar proezas. Na força do Senhor nós veremos os milagres de Deus acontecendo nas nossas vidas. Então, isso acontecendo, essa bênção chegando, Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus está nos dando essa oportunidade. Ele está reforçando. Eu sou com você. Eu serei com você. Não tenha medo. Pelo contrário, seja forte e corajoso, porque eu vou estar contigo para te dar vitória. Seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo para fazer cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. Para eu concluir essa mensagem, deixa eu só falar mais isso, que o texto diz que Deus iria abençoar Josué, fazer com que Josué entrasse na terra prometida, mas não ia ser só Josué. Josué seria um instrumento de Deus para levar o povo a conquistar. E eu queria trazer isso para nós. Nós temos um poder, hoje se fala tanto, né, a palavra do inglês, né, influencer. Nós vemos aí os influencers nas redes digitais, aí, nas redes sociais, que nada mais é do que pessoas que têm uma grande influência sobre a vida de outros. Mas na Bíblia sempre foi assim. Pessoas que Deus usou para influenciar a vida de outros. E aqui eu queria trazer isso para nós, porque talvez você pense, mas eu não tenho um povo atrás de mim. Eu não sou um grande líder, eu não sou... Tudo bem, meu irmão. Mas você pode ser um instrumento de Deus para influenciar outros a conquistarem aquilo que Deus tem para a vida deles. Um certo pregador, não sei se você conhece, quase ninguém conhece esse pregador, um tal de Billy Graham, não sei se você conhece ele, mas ele dizia que quando um homem, uma pessoa, ele toma uma posição, ele toma uma posição de coragem, ele se levanta e fica firme, ele encoraja outros a fazerem isso também, e os outros também se fortalecem. Se nós olharmos, Davi, quando foi colocado na caverna lá de Adulão, e ali ele encontrou aqueles homens que estavam endividados, que estavam amargurados, ele se fez chefe deles ali, se fez líder deles. Quer dizer, a postura, a coragem, a disposição de Davi encorajou aqueles homens também na vida. E depois eles se tornaram, ele se tornou o líder deles, e depois eles foram os valentes de Davi, aquilo que nós sabemos, mas a postura dele encorajou aqueles homens que estavam vivendo momentos difíceis a confiarem em Deus, a buscarem a Deus. Então talvez hoje você pense, eu não sou grande líder, eu não sou líder de nada, mas a sua postura diante de Deus, a sua coragem diante de Deus, a sua postura de enfrentar esse momento difícil que estamos enfrentando no nosso país, isso encoraja outros também para conquistar aquilo que Deus tem para a vida deles. Então eu queria terminar essa mensagem com essa palavra dizendo, tenha coragem, meu irmão. Se posicione com Deus, se posicione em momento de fé. Não fica aí ouvindo só besteira não. Josué ouviu Deus, ele não ficou ouvindo o que os noticiários diziam só para aterrorizar, para desanimar, não. Ele ouviu Deus. E Deus tinha uma oportunidade para ele naquele tempo. Se você ouvir só os noticiários, se você ouvir só aquilo que muitas pessoas têm dito, infelizmente até alguns do meio evangélico, você vai pensar, eu vou me esconder, eu vou paralisar minha vida. Vamos ouvir Deus, vamos ouvir o que Deus tem para nós, porque mesmo em meio a momentos conturbados, Deus pode nos dar uma grande oportunidade. Eu falo com você então nessa hora, que está ouvindo essa mensagem, está ouvindo a palavra,
Você não está simplesmente ouvindo um pregador, mas você está ouvindo a palavra de Deus. E eu quero falar contigo que está iniciando esse ano e ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. É hora de você entregar a sua vida a Jesus, é momento de você entregar a sua vida ao Senhor. E eu falo com você também que está afastado dos caminhos do Senhor. É tempo de voltar, querido. É tempo de viver a promessa. É tempo de, como eu falei aqui, talvez seja uma segunda oportunidade, uma nova oportunidade que Deus está dando a você, de iniciar um ano na presença dEle, junto com Ele. Então, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer se reconciliar, fale com Deus nessa hora. Diga: Senhor Deus, eu entrego minha vida nas Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu o recebo como Senhor da minha vida. E te peço, Pai, que o Senhor também me receba como seu filho. Enche-me do Teu Espírito. Transforma a minha vida. Me dá coragem, me dá força, me dá ousadia, para que eu possa prosseguir e viver um novo tempo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós estamos reunidos nessa hora, através desse meio, e nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. Estamos enfrentando, como eu falei, tem uma situação genérica que atinge a todos nós. Essa situação que enfrentamos no Brasil, problemas políticos, problemas econômicos, um passado recente que foi muito difícil para nós, que muitos tivemos perdas, ficamos doentes, perdemos pessoas queridas, e diante disso tudo, Pai, talvez algumas pessoas estão me assistindo hoje, a vida delas também foi mudada, hoje de repente estão enfermas, que é uma situação particular de cada um, talvez enfrentando enfermidades, talvez enfrentando graves problemas financeiros, talvez enfrentando problemas familiares, problemas conjugais, problemas com filhos, graves também, Senhor. Talvez enfrentando situações outras que são complicadas, Deus, estão complicadas. E de repente vem uma palavra como essa dizendo que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor... Há um conflito na nossa mente, Deus. Eu te peço nessa hora que o Senhor venha jogar por terra toda a incredulidade, jogar por terra toda a dúvida, jogar por terra todo o ataque do adversário, para que a gente não receba essa palavra, não aceite essa palavra, que todo o mal caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. E eu te peço, Deus, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, abençoa a vida daquele que me assiste, abençoe a vida desse que entregou sua vida a Jesus agora, abençoe a vida desse que se converteu, se reconciliou com o Senhor agora, em nome de Jesus, ó Deus. Nesse início de ano, nos ajuda a aproveitar a oportunidade que está diante de nós, nos ajuda a aproveitar essa bênção que está diante de nós, nos ajuda, Deus querido, a realizar coisas que aos olhos humanos sejam impossíveis, mas que pelo Teu poder operando em nós, como diz Efésios 3:20, o Senhor pode fazer tudo, muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que em nós opera. Opera o Teu poder na vida do meu irmão, opera o Teu poder na vida da minha irmã, e faz maravilhas, Deus. Faz aquilo que é impossível aos olhos humanos, faz muito mais, além, tudo muito mais, abundantemente além do que cada um de nós pode pedir ou pensar. Que esse ano de 2023, muitos estão pensando que vai ser um ano marcado de tragédias, de coisas ruins, de conflitos. Talvez possa até ser, Deus, para o Brasil, mas que na vida do meu irmão, da minha irmã, também seja um ano marcado da manifestação do Teu poder para a realização de maravilhas. Em nome de Jesus, ó Deus, faz maravilhas na nossa vida pessoal, faz maravilhas nos nossos relacionamentos, faz maravilhas na nossa vida financeira, faz maravilhas, ó Deus querido, em favor da nossa vida profissional,
faz maravilhas na nossa família, nos nossos casamentos, na nossa corpo físico, na nossa saúde, faz maravilhas, ó Deus, das nossas igrejas, faz maravilhas dos nossos ministérios, faz maravilhas, ó Deus, em nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida, faz maravilhas na igreja do Catete, na Nova Vida, faz maravilhas na igreja lá do Peru com o pastor Ezequiel, faz maravilhas na igreja da Nigéria com o pastor Luke, faz maravilhas, ó Deus, através das nossas vidas e nos leva além, Deus, nos leva a conquistar a promessa, nos leva a conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Nós oramos, quero orar junto com meu irmão, com a minha irmã, pelo nosso país, Deus. Estamos vivendo tempos conturbados, e aqui eu não quero entrar no mérito de viés político nenhum, eu não quero entrar no mérito de candidatos, porque até a eleição já acabou. Eu quero entrar, Deus, no mérito de o Senhor nos ensinou que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, nós devemos interceder por todos os homens, para que haja paz. Então, Pai, no nome de Jesus, talvez muitos que estão me assistindo nessa hora não sejam a favor desse governo. Talvez muitos sejam, mas independente de qualquer coisa, nós estamos inseridos dentro desse mesmo contexto. Independente de gostar ou não do governo, estamos inseridos dentro desse mesmo contexto. E queremos interceder por essa nação. Queremos interceder pelo Lula, pelo presidente eleito. Queremos interceder por esse momento que o Brasil está passando. Queremos interceder por cada governador que tomou posse, por cada novo senador, por cada novo deputado federal, deputado estadual. Queremos interceder e orar pelas autoridades do judiciário. Queremos orar, Pai, pelas autoridades militares no Brasil. Queremos orar por todo o movimento internacional que isso também tem gerado. Queremos interceder por essas autoridades também do mundo, Deus. Queremos colocar esse momento do Brasil nas Tuas mãos. Queremos colocar essa situação mundial nas Tuas mãos. Queremos colocar a situação lá da Rússia e Ucrânia nas Tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, socorre o Brasil, Pai. Socorre o Brasil, Deus. Colocamos a vida das pessoas que estão lá em Brasília, colocamos todo esse movimento de protesto que tem acontecido em todo o país, colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Talvez possamos olhar e ver impossibilidades, podemos olhar e ver barreiras e resistências, mas para o Senhor não haverá impossíveis nas Suas promessas. Então que o Senhor trabalhe, que o Senhor haja, que o Senhor manifeste o Teu poder, que o Senhor, Pai, conduza o Brasil na direção que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, toda vontade humana caia por terra. No nome de Jesus, toda vontade demoníaca caia por terra. Em nome de Jesus, que todo mal contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro, caia por terra, Deus. E nós te pedimos, cumpra-se a Tua vontade. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, seja feita a Tua vontade no Brasil, seja feita a Tua vontade nesta nação, Deus. Oramos, Pai, como o texto nos ensina, pelas autoridades, para que haja paz. Traz paz ao Brasil, Deus. Paz muito mais do que uma paz no sentido de não ter conflitos, mas traz uma paz ao Brasil no sentido de também estar em paz com o Senhor, estar em paz vivendo o Teu plano, vivendo o Teu projeto, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós como nação. Então traz essa paz também, não só anula os conflitos, mas traz essa paz. E como a gente ouve muito aqui do nosso pastor, momentos de crise têm um potencial muito grande, tanto de nos levar para cima, de nos fazer encontrar o propósito de Deus, de nos fazer encontrar a vontade de Deus, como também tem um potencial de nos afundar ainda mais, nos desanimar ainda mais, nos deprimir ainda mais, nos prejudicar ainda mais. Então que tudo isso que nós temos visto no Brasil, que nós possamos
ver o Brasil encontrando o seu caminho, possamos ver o Brasil nesse momento de crise, de tudo, indo para cima, encontrando o potencial que o Senhor tem, encontrando o caminho que o Senhor tem, encontrando a bênção que o Senhor tem. E aqui eu quero reafirmar aquilo que venho falado desde lá de trás. Eu não estou falando isso agora, eu venho falando desde lá de trás. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança, a nossa confiança não está em homens. A nossa esperança, a nossa confiança não está em sistemas, não está em partidos políticos, não está em visões políticas, administrativas. Não, Senhor. A nossa visão, a nossa confiança, a nossa fé está em Deus, no Senhor Jesus. E é ao Senhor que nós estamos clamando. Muitos estão aí fora clamando intervenção militar. Muitos estão aí fora pedindo que o ex-presidente tome partido. Nós, como igreja, nessa hora, estamos aqui clamando a intervenção divina. Nós aqui, nessa hora, estamos clamando que o Senhor, que não é um ex-soberano, não, o Senhor continua sendo soberano sobre o Brasil. Nós clamamos que a tua intervenção venha, que a tua manifestação aconteça, que o Senhor se manifeste, que o Senhor se levante em favor do Brasil, especialmente que o Senhor se levante em favor do teu povo que está nesta nação. Assim nós oramos, entregando esta nação, entregando este momento, entregando nossas vidas nas tuas mãos e desde já te agradecendo, porque entendemos que o Senhor continua sendo soberano e cuidando de nós em toda e qualquer situação. Assim nós oramos, entregando nossas vidas, entregando este ano de 2023. Muitos seres humanos, e até o inferno pode ter feito muitos projetos para o Brasil, mas nós declaramos que eles serão frustrados no nome de Jesus. E o plano, o projeto que vai prevalecer é o plano do Senhor. Esse sim não será frustrado no Brasil nem nas nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Continue com a sua fé, continue confiante. Vamos continuar orando. Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo em nosso favor. Amém, meu irmão? Quero fazer um convite especial a você também, nessa última palavra. Você que quer estudar a palavra de Deus, você que quer aprender a palavra de Deus, nós temos uma escola bíblica aqui na nossa igreja e quero convidar você a participar junto conosco. Nós temos uma revista, e a nova revista que nós temos, vamos utilizar nesse primeiro trimestre, é uma revista que se chama As Bem-aventuranças, em que nós vamos estudar as bem-aventuranças, tanto do Sermão do Monte, ali de Mateus capítulo 5, como vamos pegar também algumas do livro de Salmos e do livro de Jó. Deus quer que você seja um bem-aventurado, como você leu aí. Deus quer que você seja um bem-sucedido. Deus quer que você seja próspero nesse ano de 2023. Então vamos aprender com Deus como nós podemos ser assim, fazer assim. Então eu encorajo você a estudar a escola bíblica junto conosco. Nós temos aulas aos domingos, temos uma turma também durante a semana, na quarta-feira. E você que quer estudar a palavra de Deus junto conosco, você tem toda a liberdade de estar na nossa igreja, de vir aqui, tomar informações. Se você digitar aí no nosso canal, a gente também vai acessar e vai te informar, e que você possa participar junto conosco para aprender a palavra de Deus. Fica aqui o nosso convite, fica aqui o meu abraço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ano de 2023, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.